Agradeço a presença de todos neste acontecimento, que prestigia a participação popular na gestão municipal. E, sob a proteção de Deus e em nome do povo jacutinguense, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão de audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, referente ao segundo quadrimestre de 2014. Inicialmente, agradeço aqui a presença do contador Francisco Aparecido Domingues e demais representantes, assessores aqui da Prefeitura Municipal. Agradeço também os vereadores e demais pessoas presentes nesta audiência pública. A presente reunião tem por objetivo apresentar as informações de gestão fiscal da administração pública referente ao segundo quadrimestre de 2014, sob a gestão do prefeito Noé Francisco Rodrigues, dos meses de maio a agosto do corrente ano, bem como as medidas que serão e estão sendo tomadas para alcançar o equilíbrio fiscal, que se fizerem necessárias. Nesta oportunidade, poderão ainda ser sanadas as dúvidas e questionamentos porventura existentes, sendo prestados os devidos esclarecimentos. Passo, neste momento, a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues, para iniciar a apresentação dos demonstrativos e relatórios fiscais. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui reunidos para apresentar os relatórios do segundo quadrimestre de 2014, conforme a Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e reavaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O anexo 6 é o relatório de execução orçamentária. As receitas correntes no quadrimestre. A prevista foram de R$ 27.133.332 e a realizada foi de R$ 16.444.613, no total de... Ou seja, um valor negativo de R$ 10.688.718. E as despesas empenhadas no segundo quadrimestre, foram de R$ 21.775.073. E as despesas liquidadas no segundo quadrimestre foram de R$ 18.603.916. O anexo 9 é o demonstrativo dos resultados de arrecadação no quadrimestre. O resultado primário. As receitas fiscais foram de R$ 16.361.446. E as despesas fiscais foram de R$ 18.297.717. Um resultado primário negativo de R$ 1.936.270. E o resultado primário de janeiro a agosto foi de R$ 2.750.431. O resultado nominal no quadrimestre foi de R$ 338.780. E o resultado nominal de janeiro a agosto foi de menos R$ 3.283.576. No anexo 14, comparativo das metas bimestrais de arrecadação, no quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 27.133.332. As receitas efetivamente realizadas foram de R$ 16.444.613. O anexo 7 é o demonstrativo da execução das despesas por função subfunção. Do período, o período aí equivale a de maio a agosto de 2014. E o acumulado seria de janeiro a agosto de 2014. O anexo 5, demonstrativo da receita corrente líquida. A receita realizada no período de setembro de 2013 a agosto de 2014 foi de R$ 48.550.814.
E a receita corrente líquida de 2014, de janeiro a agosto, foi de R$ 34.630.843. O anexo 2, as despesas total com o pessoal do Poder Legislativo no período de setembro de 2013 a agosto de 2014, foi de R$ 1.473.447, o que corresponde a 3,03% das receitas correntes líquidas do mesmo período. E a despesa da Câmara com o pessoal em 2014 foi de R$ 946.377,71, o que corresponde a 2,73% das receitas correntes líquidas do mesmo período. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo nos últimos 12 meses de setembro de 2013 e agosto de 2014 foi de R$ 24.728.956, que corresponde a 50,93% das receitas correntes líquidas no mesmo período. E a despesa com o pessoal consolidado, Prefeitura e Câmara, no período foi de 53,96% das receitas correntes líquidas do período. O anexo 1 e 2, quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação do município no ensino no segundo quadrimestre foi de R$ 2.732.552, o que corresponde a 25,6% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 10.670.884. O anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo de 60% sobre as transferências do Fundeb no quadrimestre foram de R$ 2.297.713. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino, em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 2.060.151, que corresponde a 89,66% das transferências do Fundeb no quadrimestre. Aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 10.670.884. No quadrimestre foram aplicados R$ 3.846.997, o que corresponde a 36,05% das receitas no quadrimestre. E os réis a pagar liquidados da Prefeitura em 2013 foram de R$ 499.572 e não liquidados foram de R$ 1.525.765. Saldos bancários consolidados foram de R$ 1.093.320. Foram pagos até o quadrimestre um montante de R$ 458.253 dos réis a pagar liquidados e R$ 1.486.839 dos réis a pagar não liquidados. E todos os relatórios estão publicados no site www.cif.netgov.com.br para qualquer consulta. Se tiver alguma pergunta. A partir de agora, o espaço está aberto aí para questionamentos, porventura existentes. Deixo a palavra franqueada aos presentes que queiram se manifestar. Nenhum questionamento? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. No anexo 6, no relatório da execução orçamentárias, aqui está que as receitas previstas eram de 27 milhões e a realizada foi 16 milhões e meio. Essa diferença de 10 milhões e meio é... Porque, do que é isso, Chico? Você sabe? A diferença é até esse valor aqui, até o valor do financiamento também que tinha para construir o Paço Municipal, que até no momento não foi realizado, e outras receitas de convênio com a União e o Estado também, que ainda não foi conseguido realizar até agora, né, Vitória? Por acaso está o do tratamento de esgoto aqui? Tá também. Tá nesse cálculo aí.
Continua a palavra. Alguém tem mais algum questionamento? Ô Chico, pelo que se nota aqui, as receitas não caíram em comparação com o ano passado, né? Elas estão até um pouco acima do previsto, não é isso? Tadeu, eu não tenho do ano passado para comparar. No momento eu não trouxe, mas lá no site tem as receitas do período de 2013, 2012, 2014, todo o exercício passado tem. Mas eu não tenho aqui para te falar, para afirmar isso. Não, porque está sendo muito comentado a respeito da queda de arrecadação. Está se falando bastante da queda de arrecadação. Então a pergunta ela é nesse sentido. Se realmente caiu a arrecadação. Talvez o Eduardo possa responder para a gente. Se a... Não, até porque o fundo de participação esse ano aumentou, né? Isso faz uma distorção nas comparações. Se você tirar ela... Faz uma distorção. Eu recebi um telefonema agora, questão de uns 15 minutos. Você não quer, por favor, falar no microfone, para ficar gravado, por favor? Entra aí. Então, essa comparação até a gente pode mandar para a Câmara depois, mas ela está distorcida pelo fato de que o FPM nosso mudou de nível, né? Então, como mudou de nível, a gente não tem como comparar com o FPM do ano passado. Eu recebi um telefonema, questão de uns 15 minutos, da Confederação Nacional dos Municípios. Então, eles estão fazendo uma pesquisa porque os municípios estão com dificuldade agora no final do ano. Né? A dificuldade é nossa, e a nossa muito particularmente pela questão da saúde, né, que chegou a gastar no mês passado aí 44% do orçamento. Né? Então, o nosso caso é bem particular com a saúde e com obras, porque muitas obras nós tivemos que fazer por conta de recursos que vieram de deputados, que graças a Deus a gente obteve bastante, e que exigiram a nossa contrapartida, e aí nós tivemos que gastar. Então, obras e saúde realmente estão apertando o nosso orçamento aí nesse final de ano. Mas a pesquisa da CMN era justamente sobre a questão de salário. Né? Tem prefeituras que já estão com salários atrasados, estão prevendo que não poderão pagar 13º. Aqui na região tem prefeituras que já estão pagando o salário com o FPM do dia 10, ou seja, os funcionários estão recebendo depois do dia 10. Então, a realidade aí, pelo que me passou o rapaz que fez a pesquisa com a gente lá, é de muito aperto agora no final do ano. Tá? Nós não vamos ter um final de ano tranquilo, nós vamos ter um final de ano bem apertado, né? E graças a Deus aqui em Jacutinga, e eu falo isso para os secretários todos os dias, porque nós trabalhamos bem demais, né? Porque a quantidade de obras que estão em andamento em Jacutinga, né, é uma coisa que nunca se viu em 1 ano e meio de administração. Né, são PSF sendo reformados, escolas sendo reformadas, PSF sendo construídos, estradas sendo abertas. Então, realmente nós estamos tendo um gasto maior esse ano. A questão das máquinas, né, é engraçado. O Estado deu máquina, ônibus, caminhão, né, só que o Estado não dá óleo, gasolina, peça. Né? Quebrou outro dia aquela máquina que faz aquela rotação em cima do eixo, né? Só uma peça ficou em R$30 mil. Então, isso aí, até esse cara da Confederação dos Municípios falou para mim,
eles estão prevendo que muitos municípios aí vão encostar essas máquinas daqui a um tempo, porque não tem condição de usar. Não tem condição de comprar peça para essas máquinas. Então, e ele também tocou muito na questão do assunto do piso salarial, que aqui em Jacutinga é uma coisa que a gente já superou faz tempo, ou seja, os professores ganham acima do piso salarial, e bem acima. Mas tem município que não está conseguindo pagar o piso salarial. E agora o governo federal ainda fez mais uma brincadeira com a gente aí, que foi um aumento do salário, né, dos agentes de saúde, e não repassou o dinheiro. Então fez uma lei, eu nunca vi um negócio desse. Na minha opinião, essa lei tem que ser declarada inconstitucional, porque como é que o governo federal pode exigir que um outro ente federado pague salário maior? Quer dizer, então ele disse o seguinte, os agentes de saúde, o salário deles que eu estou passando para vocês é R$ 850. A prefeitura já tem que arcar com os custos adicionais disso aí, porque ele só manda aquele valor. Então, 13º, INSS, essas coisas, fica tudo por conta da prefeitura. E, além disso, agora ele colocou uma lei que esse povo tem que ganhar R$ 1.050, ou seja, ele deu um aumento de R$ 200 que ele não vai repassar. Isso está gerando uma polêmica danada. A orientação que está sendo passada para os municípios é para não pagar, enquanto o governo federal não repassar o recurso. Então, com relação a essa questão orçamentária, nós vamos ter aí um período difícil, aí, esses próximos 3 meses, para a gente conseguir fechar o ano tudo de acordo. Nós estamos conseguindo, a duras penas, e vamos ter que mexer algumas coisas. Teve uma reunião já do Noé com a Simone já na sexta-feira, porque realmente a saúde é que está dando o maior gasto para o município no momento. E é uma coisa que tem que ser discutida, bem discutida, porque a população demanda muito. Então, eu tenho a impressão que vai se chegar num consenso a respeito disso. Com relação ao que o Tadeu falou, eu posso até mandar um comparativo aqui para a Câmara, com relação a essas receitas, mas com aquela questão do FPM. Ok? Não. Deixa eu simplificar a pergunta minha, que talvez seja melhor entendimento. Está se comentando muito, e o prefeito veio na imprensa no dia de sábado e desmentiu categoricamente que haveria dispensa de funcionários. Está na Gazeta de sábado. Então a pergunta que fica é a seguinte: a receita não caiu. Pelos dados que eu tenho, ela não caiu, ela realmente aumentou. As despesas, não preciso nem falar que elas aumentaram e muito. Na verdade, o desequilíbrio hoje das contas públicas são as despesas estão maiores que a receita. Portanto, evidentemente que teria que ser demitido. E, bem, você já falou, e a maior questão está na saúde. Porque aqui está mostrando um dado de 36% na saúde, mas os dados mais recentes já mostram 40 e tantos %, não é isso? Então, quer dizer que, de fato, alguma posição tem que ser tomada. Ou mandar a gente embora, ou redimensionar os gastos com os plantões à distância, etc. e tal. Inclusive, a Prefeitura mandou para a Câmara, que nós aprovamos na semana passada aqui, mais 700 e tantos mil reais lá para a Santa Casa, que é para fazer os repasses. Então, de fato, existe um descompasso aí entre aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo falado em bastidor e depois está sendo mostrado na imprensa. Eu gostaria que você, se pudesse dar uma palavrinha para a gente, só para a gente saber, nos posicionar aqui com relação a essas perguntas que toda hora alguém faz para a gente. Mas é verdade que vai mandar a gente embora mesmo? Verdade é isso, verdade é aquilo? Então, por favor. Essa questão das demissões, ela foi levantada, na verdade, foi um vereador que quer nos prejudicar, que levantou aí no Face, vão ser demitidos 380 pessoas, mas não sei de onde ele tirou esse número,
mas como ele mente muito, então deve ter tirado da cabeça e sem justificativa nenhuma. Não existe nada disso. O que existe já há 3 meses na prefeitura, e qualquer um que está frequentando lá sabe, é que nós não estamos contratando mais. Então, alguém quer sair, a reposição se dá por rodízio. Tira de algum outro lugar. Então, isso já faz 3 meses que está acontecendo lá na prefeitura. Não está admitindo mais ninguém. E a Gazeta publica aí os 38 que saíram, não foi contratado outro no lugar. Tá? Se vai haver necessidade de dispensa, de qualquer outro tipo de coisa, o prefeito não me falou nada. Logicamente, cabe a mim, como secretário de Finanças, passar a situação financeira para o prefeito e as alternativas, e ajudar ele a construir alternativas para solucionar. Agora, não me cabe decidir o que vai ser feito. Tá? Então, na sexta-feira mesmo, eu não participei da reunião sobre a saúde, mas o prefeito me pediu, eu passei a situação dos gastos da saúde, os gastos com médico, tudo tal, que é o que mais está pesando. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos gastando R$480 mil com médico por mês. Isso é insustentável. Tá? Então, passei toda essa situação para ele, e ele conversou com a secretária de saúde, e eles vão tomar a decisão deles. Então, o que eu posso dizer por mim é que esse é o meu papel. Eu vou fazer as alternativas, vou colocar para o prefeito, fazemos assim, 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 né? E ele que vai decidir o que ele vai fazer. Mas, se eu conheço bem, demissão em massa não vai ter, porque eu não é desse tipo de pessoa. Né? Nós vamos ter que ir acertando. Logicamente que, como eu disse, a gente fica satisfeito com essa situação, ao mesmo tempo que está preocupante, a gente fica satisfeito. Por quê? Porque a gente tem a melhor saúde da região, a educação nossa está recebendo prêmios e mais prêmios aí, destaque e tudo mais. Nós conseguimos montar um distrito industrial e conseguir atrair várias empresas para a cidade em prazo muito pequeno. Né? E as obras no município é só olhar aí para ver, está tendo asfaltamento, está tendo alargamento de estradas, as estradas estão bem cuidadas e tudo mais. Então, a população de Jacutinga e os senhores vereadores pode ficar sossegado. Dinheiro realmente está sendo gasto, muito dinheiro, mas o dinheiro está sendo gasto naquilo que o município está precisando, e a condição é essa aí. Né? A gente não pode esquecer que o município investiu só no distrito industrial e nas outras desapropriações que fez para a indústria, quase 2 milhões. E esses 2 milhões, eles são investimento mesmo, ou seja, é dinheiro que vem no futuro para Jacutinga. Tem mais umas 3 perguntinhas. Vocês vão partir da primeira. Corre o risco a prefeitura chegar no final do ano se não se tomar nenhuma decisão de pulso, de faltar dinheiro para fazer os pagamentos no final do ano? Primeira é essa. Dependendo do ritmo que se continuar imprimindo, né, nós estamos economizando o que pode agora. Né? Tudo está passando lá pelo meu controle do Noé, como já passava, né? E agora a gente está economizando o máximo que pode, em tudo. Né? Em tudo, desde bolacha até pneu. Né? Então, a intenção nossa é ir regularizando até o final do ano. Agora, como se vai conseguir acertar tudo, eu não posso dizer. Porque até outro dia um fornecedor ligou me cobrando uns atrasos. Nós estamos com pagamentos em atraso, algum atraso lá, 1 mês e pouquinho tem atraso lá. E o fornecedor me falou, mas e você não me dá um prazo para pagar? Eu trabalhei em empresa particular, né, muito tempo, a minha vida toda. E na prefeitura, a coisa mais estranha é que você não tem como fazer um fluxo de caixa. Porque você não sabe, em primeiro lugar, quanto vem de FPM, você não sabe quanto vem de ICMS. Né? Porque a Associação Mineira de Município lança lá um valor que é provável que venha, mas nem sempre vem aquele valor. Então, eu não sei as minhas entradas. Né? O imposto também, eu tenho uma previsão de que tantos vão pagar, mas ela pode se realizar ou não.
No caso da previsão de imposto, até que dá para você fazer ali, você tira aquele percentual que não paga mês, dá para você fazer. Mas no FPM, no ICMS, é uma coisa que absolutamente você não tem como ver. Né? Por quê? Existe um quociente, não existe? Existe o quociente. Nós passamos de 1,2 para 1,4. Só que é o seguinte, o imposto que é distribuído depende da arrecadação. Então, o que vai ser distribuído em outubro depende da arrecadação de setembro. Então, se o governo arrecadou muito em setembro, nós vamos ter um FPM melhor. Se ele arrecadou menos, nós vamos ter um FPM pior. Então, isso dificulta muito a gente fazer o planejamento lá. E é lógico, nessas contingências, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que priorizar. Tá? Pagar aquilo que é mais... Trocando miúdo, a única coisa certa que você pode fazer é conter as despesas, né? Exatamente. Exatamente. Uma outra pergunta que eu queria fazer, já que você tocou no assunto aí dos investimentos que foram feitos, como é que está a questão do Banco do Brasil, do terreno do Banco do Brasil, que seria para ser agregado ao prédio da CEMIG? Tá. É o seguinte, não se chegou, por mais que a gente tentasse... Porque a gente comprou o terreno da CEMIG por 500 e poucos mil reais. O Banco do Brasil estava pedindo 1.200.000 no terreno dele. Muito alto. Já veio gente fazer avaliação, já fizeram umas 2, 3 vezes a avaliação. Mas eles não mudam esse valor. É lógico que o Noé falou que no máximo ele paga o que pagou do da CEMIG. Porque apesar do terreno ser maior... ele é totalmente desarranjado, né? Ele é um funilzão. Ele sai ali daquela rua em frente à escola ali, né? E ele vai até o fundo da casa que era do seu Gigino Pieroni. Né? Então ele não é um terreno que você possa aproveitar ele não tem uma área de frente para a rua igual tem o da CEMIG. Então o Noé acha que ele vale o que vale o da CEMIG. Então o que ele pagaria é aquilo. Só que o Banco do Brasil está com dificuldade de fazer isso aí. Eu até entendo. Por quê? Porque o engenheiro vem, avalia, chega lá e fala, vale 1 milhão. Então, agora em outubro, a gente vai começar a fazer o planejamento de 2015. Né? E aí nós vamos eleger as prioridades de 2015. Se a construção do prédio da prefeitura ainda for a prioridade que o Noé quiser deixar para 2015, nós vamos ter que, até 31 de dezembro, resolver o problema do lote do Banco do Brasil. Tá? E é uma decisão política que ele vai tomar. E vai tomar até o final desse ano ainda para poder resolver de vez essa situação. Ou ele desapropria, ou ele entra num acordo com o Banco do Brasil, ou ele desapropria. Se ele resolver que não vai construir mais ali a sede da prefeitura, ele vai arrumar outro lugar, ou ele vai ver o que ele vai fazer. Então a situação é essa. Mais uma pergunta relacionada a moradias. Eu vi entrevista sua a respeito das escrituras. Qual seria, de fato, eu faço parte do conselho, aqui, sou representante da Câmara no conselho, mas não fui chamado nenhuma vez, para nenhuma reunião do Conselho de Habitação. Então eu estou perguntando porque eu não sei. Está reunindo, o conselho tem aprofundado, a parte de engenharia já foi feita. Como é que está? Porque é uma preocupação muito grande, já desde o governo Darcy Cardoso, e eu como secretário na época, eu tinha vontade de fazer essa entrega dessas escrituras, mas a dificuldade sempre, o Darcy, na verdade, nunca elegeu como prioridade. E eu sei que o Noé elegeu como prioridade. Então eu queria que você, por favor, desse também para conhecimento nosso, né? Para que todos saibam porque isso é muito importante. São 1.500 famílias que receberiam o seu documento no final do mandato do Noé. Sem dúvida nenhuma, isso é um fator, não tem nem tamanho, fator político, né? Porque há quantos anos vem se arrastando essa questão aí? Muita gente querendo fazer ampliação de casa, melhorar, não pode porque eu não tenho documento. Em síntese, por favor. Essa questão até movimentou aí, né? Essa semana teve a Rede Globo aí, fez aquela reportagem lá
no bairro dos Vieiras lá, né? Aí depois a Gazeta fez uma outra reportagem, e até a questão dos Vieiras, pelo cronograma que o Noé tinha passado para nós, era para a gente tentar resolver primeiro a questão dos loteamentos públicos, né? Então o Vieira não era nem a prioridade nossa. E cada um é um problema, né? Então a gente tem que ver o que está faltando em cada um deles. O caso do Guaraná, vocês ajudaram aqui e a gente resolveu daquela forma. Não tenho acompanhado isso aí não, tá? Não sei se teve muita gente tentando regularizar ou não, tá? Lá, se bem que lá 1/3 já tinha escritura, né? Já tinha sido dada a escritura antes que comprovou o pagamento, já tinha escritura, né? Acredito que deve estar chegando para metade aí de regularizado. Normalmente a pessoa vai regularizar quando ela precisa, né? Ou morreu, tem que fazer inventário, ou então vendeu, ou qualquer coisa assim. Então, a situação lá está nesse pé. No caso dos Vieiras, a única solução que a gente está vendo lá é a chamada contribuição de melhoria, né? Porque nós entendemos que não é justo que a população de Jacutinga pague todo o serviço que tem que ser feito lá, e não é pouco, para regularizar aquele loteamento, né? Então, o morador de lá, não estou fazendo aí nenhuma crítica, mas, na verdade, ele comprou sabendo daquelas condições, né? Então, se ele quer melhoria, ele vai ter que pagar um pouco mais, né? E o município ajudaria com uma parte. No caso da Vila Esperança, né? O Márcio sempre falando comigo aí, né, Márcio? No caso da Vila Esperança, a única esperança que a gente tem é que dê certo aquele usucapião coletivo, que a gente vai tentar fazer através da Associação dos Moradores lá, né? Está se reorganizando a associação para ver se consegue fazer. Porque não se conseguiu até agora avançar em nenhum acordo com os familiares da dona Terezinha Ribeiro lá, ela incluída. O Bom Conselho, César Matilli, Sapucaí, Ribeirão, só está faltando terminar os memoriais descritivos. Já foi feito o serviço de engenharia, né? Agora está se fazendo os memoriais descritivos. Por quê? Porque foram distribuídos os lotes, foi entrado com o projeto lá, e os lotes não correspondem aos que estão no projeto. Então, entraram com o projeto lá na prefeitura, a própria prefeitura fez o projeto na época, né? E depois, na hora de distribuir os lotes, nem todos batem com o que está no projeto. Então, teve que refazer todo o trabalho. Tem uma empresa terceirizada responsável por fazer isso aí. Eu acho que já fez, tá? Aí, feito essa parte de conserto desses que não tinha feito, no caso de Sapucaí nem tinha, né? Não foi feito nenhum projeto. Então, aí vai fazer o memorial descritivo. Feito isso, pode mandar para o cartório. Então, logo o cartório registre, né? Pode ser feita as escrituras, tá? No caso da rede ferroviária federal, da área que era da rede, também é a mesma coisa, né? Lá já tem até os memoriais descritivos, então é só mandar para o cartório a divisão, né? E as pessoas já podem fazer as escrituras. E a prefeitura está custeando tudo isso? A prefeitura está custeando. E vai ter custo para os proprietários da transformação, vamos dizer, na escritura, ou vai entrar pelo social lá, pelo projeto de lei social, e o Altimar aceitar, né? Essa é a questão, né? Isso aí, tudo na época que tiver pronto todos esses levantamentos dos memoriais, aí vai ter que ser uma discussão, né, com isso aí que vai envolver a questão da justiça e tudo mais, né? Como é que vai ser feito isso aí, né? Então, isso aí a gente não mexeu nisso aí, porque a gente está pretendendo terminar o loteamento para colocar ele em situação de registro, né? Então, aí depois, essas outras partes a gente ainda não viu, né? O terreno lá de Sapucaí já está acertado também. Qual outro que falta?
Falta só o Primaveras 2, né, que é particular também, e aí não tem nenhuma solução ainda, né, o Vale das Primaveras 2 ali, que é aquela parte ligada ao lago ali, né, aquela parte também está sem regularizar, é particular, a pessoa já falou que tem interesse em regularizar, tudo, já foi lá, mas, por enquanto, não apresentou nada de concreto para regularização daquilo ali, não. Já tem um caso lá de uma moradora desse Vale das Primaveras 2 que obteve na justiça o uso capião. Então, ela resolveu o dela. Né? A justiça deu uso capião para ela. Então, mesmo o loteamento não estando aprovado, ela registrou como dela aquela área, foi no cartório e tudo, fez a escritura, tudo certinho, por sentença judicial. Ô, Eduardo, você disse que é gasto em torno de 400 e poucos mil com os médicos. Isso inclui os médicos PSFs, tudo, né? Tá. Então, vamos lá. 130 mil é repassado para a Santa Casa pagar o plantão à distância. Tá? Em torno de 240, 250 mil é o plantão e os PSF. São os médicos que ficam no plantão da Santa Casa e nos PSFs. Tá? E paga mais em torno de 70 mil no centro clínico, naqueles médicos que atendem lá para baixo do asilo lá. E mais em torno de 40 a 50 mil de médicos que prestam serviço na Santa Casa, serviços que são da prefeitura, controle de AIH, plantão de maternidade, esse tipo de coisa. Obrigada. É bom esclarecer, porque às vezes alguém que esteja ouvindo, geralmente quando fala médico, pensa sempre Santa Casa, né? Então é bom saber que tem uma parte destinada a cada local. Mais alguma pergunta? Vou fazer só uma para o Eduardo. É o seguinte, esse convênio que foi a intenção de gasto, quando a gente teve aquela discussão polêmica no começo do ano, se eu não me engano, valeria por 2 anos, né? Da construção da nova prefeitura. No caso, passando os 2 anos, tem que fazer assim, um novo convênio, morre aquele convênio. Como é que funciona essa tese desse sentido aí? Se a lei foi aprovada para ser construída no prazo de 2 anos, se não se começar nesse prazo de 2 anos, tem que pedir uma nova autorização. Tá, esse dinheiro era só no caso de construção da prefeitura. Né? Acabando isso, se acaba o prazo, se acaba esse assunto, no caso. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: se fala muito da saúde, que gasta muito, cortar gasto, que a nossa saúde é boa. Eu também vejo até dessa forma, como vereador, vejo dessa forma. Mas a população não enxerga dessa forma e chega a faltar até, vamos dizer assim, para fazer exame, material para estar colhendo esse exame. Tem muita reclamação nessas últimas 2 semanas. Tentei falar com a Simone e ela não conseguiu dar explicação. Então, ela falou que a saúde está gastando 46%, ou 40%, vocês acabaram de falar agora. Eu não entendo, mas como tem umas prestações de conta de 15% para a saúde, não sei quanto para a educação, você vê que extrapola. E falando-se em gasto, não vai comprometer, sabe, o pessoal que não está trabalhando direito, o que você podia dizer nesse sentido? Não sei, nem cabe na questão de audiência, umas perguntas dela, né? Era mais no gabinete do senhor, mas já aproveitando, vamos aí discutir o assunto. O que você fala nesse assunto para nós, Eduardinho? Para poder explicar melhor para a população. Você tem um gasto de 40%, passa, falta-se até consumo para se fazer exame, a reclamação é grande e o investimento da prefeitura é alto. Eu queria assim, uma explicação, o que está dando errado no caso? Olha, eu vou pedir a compreensão sua para não fazer uma análise detalhada a respeito disso, porque não sou eu o secretário responsável pela área. E qualquer coisa que eu diga aqui pode soar como uma crítica ou qualquer coisa assim nesse sentido. Então, o que foi dito para os secretários, e não só da saúde, mas de todos, é que eles têm que seguir dentro do orçamento e dentro da arrecadação. Infelizmente, a questão da saúde e das obras saíram um pouco. As obras pela necessidade que teve de usar o recurso que tinha. E a saúde pelo crescimento mesmo dos gastos dentro do sistema de saúde que se montou. Né, que é uma novidade aqui na região, gente. Médico no PSF 8 horas por dia não existe aqui na região.
Então, foi uma novidade. E é lógico que quem está gerenciando cada uma dessas áreas é que vai ter que ver o que vai fazer, no sentido de que coisas básicas não faltem. Tá? Então, quer dizer, aqui ninguém vai deixar ninguém morrer, né? Sem atendimento. Mas é lógico que tem que priorizar. Porque se não priorizar, justamente por causa desses problemas da saúde aí, eu tive fazendo um curso em Belo Horizonte. E o que eu ouvi de mais interessante lá é o seguinte, é que a saúde, ela gera sua própria demanda. Ou seja, se a Câmara resolveu abrir um posto de saúde aqui também para gastar um pouco de dinheiro com a população e colocar um médico e um enfermeiro atendendo aqui, logo, logo tem fila aqui. Né? A saúde gera a sua própria demanda. Se você cria o serviço, vai gente procurar. Então, é o caso, por exemplo, dos remédios. Dos exames. Você não tinha médico 8 horas no PSF, você fazia pouco exame. Você pôs médico 8 horas, triplicou o número de exame. Por quê? Porque aí o médico está lá, ele pede exame. Então, vai gerando a saúde vai gerando a sua própria demanda. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque você põe um médico ali, ou você põe o raio-x ali, gente, vai aparecer fila de gente para usar o raio-x e fila para... É uma demanda que estava escondida, que você não via e que vai aparecer ali. Entendeu? Então, não vou dizer aí o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque não é minha área, mas que tem que fazer alguma coisa, tem. E outra... uma coisa que eu digo sempre nessa área pública é que, infelizmente, as coisas são assim mesmo. Né? Se você der pão com feijão e arroz o mês inteiro para o teu filho, ele não morre de fome. Agora, se você resolver tratar ele com caviar, você vai tratar uma semana, ele vai ficar 3 semanas sem comer, ele vai morrer. Essa que é a reflexão que tem que ser feita. Certo. Bom dia a todos, Bom né? dia. Em primeiro lugar, eu sei, né? Você já disse, não é o secretário de saúde, mas antes de eu vir aqui, teve 2 pessoas ali da Vila Nazaré, na porta da minha casa, que queria falar comigo. Que diz que eles estão sem médicos ali no Parque das Nações e que estiveram lá e que talvez amanhã eles estejam arrumando um médico. Só que essa pessoa, até eu pedi para procurar a Simone, mas eu não sei se você está a par disso, eu vou até te passar. Porque essa pessoa ela faz um uso de um remédio de R$10.000 custa por mês. Eu acho até que é a prefeitura que está pagando esse remédio para ela, porque ela não tem condição de comprar. Ela diz que é R$10.000 o remédio e ela está precisando muito do médico lá no PSF. E aí o que informaram para ela, que lá está sem médico já faz alguns dias, e que eles estão procurando o médico e talvez amanhã vai começar a atender. E aí eu pedi para procurar a Simone, porque aí nesse caso, até eu falei, ela está precisando de uma receita, até foi atrás para ver se o meu marido fazia, só que tem que ser da prefeitura. Eu passei para ela que ele não trabalha mais na prefeitura, ele não pode fazer essa receita. Então, eu gostaria, né, que você falasse alguma coisa para o povo. O que eles têm que fazer numa situação dessa? Se ela não está tendo médico no PSF lá, ela que procure, acho que no caso, ou o PSF do lado, né, ou então o pronto-socorro, ou o centro clínico, algum outro lugar que atenda. Eu desconheço, né, que não esteja tendo médico em algum PSF, até porque estou pagando. Né? Então, desconheço que não tenha médico em algum PSF, mas pode estar acontecendo. Agora, com relação à questão dos remédios, a orientação que foi passada, e a assistente social que trabalha lá, a Zânia, e o Lucas, da farmácia, eles vão criar um relatório de medicamentos municipal. Tá? Então, existe um federal, existe um estadual, existe remédio que o governo federal manda, remédio que o governo estadual manda. Nós vamos criar um municipal, que tenha remédios básicos que não estejam na lista nem do governo federal, nem do estadual. E nós só vamos dar estes.
os demais só com ordem judicial. Porque não tem como, você citou o caso que 10 mil mês, não tem como a prefeitura ficar fornecendo esse tipo de remédio, né, porque não tem como pagar, né, se começar a fornecer para todo mundo. E essa questão do médico, chegando lá, eu já vou pedir para o Léo dar uma ligada lá e ver o que está acontecendo. Isso, é que eu não sei se a prefeitura, sei que ela está fazendo uso desse remédio que fica em R$10 mil. E se ela não conseguir essa receita até amanhã no máximo, ela vai perder tudo. Então, ela me procurou, aí agora você falando, falei, eu vou passar o caso para o Eduardo, pelo menos você procurar saber, porque ela disse que já tem alguns dias que eles estão sem médico lá. Eu também não sabia disso. Inclusive, eu disse a ela, eu não tenho conhecimento. Ela falou, não, Estela, eu sou lá do bairro, e eu já estive lá, e o que eles passaram que não está tendo médico lá. E o contrato que tem com a terceirizada lá, eles têm que arrumar médico, né? É que foi realmente o grande facilitador aí dessa empresa que está prestando serviço, é que parou de ter problema de procurar médico, né? Sempre tem médico. Então, se não está tendo agora lá, eu estou estranhando, mas em todo caso eu vou ver. Entrando um pouquinho na conversa suas aí, chegou até mim também esse questionamento que não estava tendo médico. Eu, na quinta-feira, falei com a Simone e ela ficou horrorizada, falou, de maneira alguma, a médica está lá atendendo. Ela disse que ela não sabe o que está acontecendo. Até era para mim averiguar essa pessoa que falou, quem foi que atendeu ela e disse que não estava tendo médico e não sabia que dia que ia começar a ter médico. Ela acha que alguém está trabalhando, tentando tumultuar o negócio lá. Eu estou até tentando descobrir, ainda não pude passar para ela. Ela me deixou incumbida de descobrir, porque até lá no Parque das Nações, a doutora Pâmela, que está lá, ela tinha ido lá na quinta-feira para fazer uma reunião com todos eles, com a forma de atendimento que ela está fazendo com todos os PSF, para eles estar atendendo da melhor maneira possível a população, inclusive esclarecendo, porque às vezes tem um dia por semana, meio dia por semana, que o médico não está lá, que ele sai fazer as visitas nas casas. Se a pessoa chegar, a pessoa não pode falar que não tem médico, tem que falar o que ele está fazendo, que não tem naquele momento, que é meio dia por semana. Mas ela disse que até ela ficou arrasada, porque ela falou que está atendendo sim, ela tinha ido lá na quinta-feira, estava cheia de pessoas lá que ela estava atendendo. Então, Maria, ela até comentou isso mesmo, que disse que a Pâmela ficou de começar a atender lá, mas eles não sabiam quando ainda que ela ia começar a fazer o atendimento. E justamente, aí eu até pedi, né, para a pessoa que procurasse a Simone, falei, você pode ir lá, fala para a Simone que você me procurou, eu pedi para você ir até ela para saber o que está acontecendo e se ela está precisando, o que tem que ser feito. Nenhum mais questionamento? Daniel. Uma perguntinha aqui para o Eduardo, um comentário apenas. Bom dia a todos, primeiramente. A gente viu aqui no anexo 10, com respeito à saúde, né, que a percentagem a ser gasta é de 15%. Nós estamos gastando 46%, 44%, né, Eduardo? Teve mês que chegou a isso, mas na média aí está, acho que é no 36, né? 36. O primeiro quadrimestre nós gastamos 3.846 com saúde. Eu quero fazer até um elogio aqui, né, à administração, pelo esforço, pela dedicação que tem feito em acudir o nosso povo. E também, a questão que você estava respondendo, começando até a responder aí, uma coisa que eu ia perguntar, com respeito a esses medicamentos que é fornecido pela Prefeitura através da assistente social. Tem alguns medicamentos que não estão sendo entregues, né? Mas você já está respondendo. Então, tem pessoas que usam esses remédios contínuos e não é de R$10 mil, talvez de 150, R$200, e essas pessoas estão sem esse remédio, então têm procurado a gente e eu tenho falado que é por causa da situação, né? Mas você começou já me deu esperança falando que vai se fazer uma triagem, né, para que esses remédios sejam fornecidos. Então é isso que eu queria perguntar para você, mas você já estava respondendo, mas se quiser colocar melhor, por favor, a questão desses remédios de uso contínuo que as pessoas usam e que não são muito baratos e que já ajudam no orçamento dessas pessoas. O que acontece é o seguinte, a saúde, essa questão dos remédios está sendo trabalhada dentro da saúde aí, de uma forma equivocada.
é uma forma errada. Não existe na saúde, não pode existir, do ponto de vista do Tribunal de Contas, discriminação quanto ao fornecimento de serviços ou remédio. Então, o que acontece? A forma como estava sendo trabalhado estava errado. Porque você não pode colocar assistente social para avaliar e distribuir remédio na saúde. Porque quem entra pela porta do SUS, seja milionário ou seja indigente, tem que ter o mesmo tratamento. O SUS não admite isso. Inclusive, no treinamento que eu fui lá, a professora que deu o treinamento, ela falou, se chega na Santa Casa um senhor de 84 anos infartado e chega uma mulher de 50 anos infartada, o senhor pobre, a mulher rica, qual o atendimento, quem vai ser atendido primeiro? Só pode atender um, tem que atender um primeiro. Então ela disse, o critério é médico. Então na saúde não se pode usar critério de assistência social. O critério é médico. Então, a rica que chegou com 50 anos infartada tem prioridade. Por quê? Até eu não sabia. A mulher, nessa faixa de idade, né, ela tem um risco cardíaco muito grande. Por questão de menopausa, esse tipo de coisa. Então, a mulher, mesmo milionária, tem que ser atendida primeiro do que o indigente. Porque o indigente com 80 anos, o infarto dele ele é muito menos problemático do que de uma mulher de 50 anos. Então, ela deu esse exemplo para dizer, na saúde não existe critério de assistência social. O critério é médico. Se você chegar no pronto-socorro lá e chegar um milionário do lado, eles vão colocar a pulseirinha sua e a do milionário de acordo com o risco. Ninguém vai ver questão financeira. Tá? Então, é por isso que nós temos que fazer essa lista de medicamentos. Por quê? Porque aí o município vai fornecer aquela lista. Se alguém estiver fora daquela lista, seja ele milionário ou pobre, tem que entrar na justiça para obter o benefício. Tá? Para não dar margem para o Tribunal de Contas questionar depois esse fornecimento de medicamento com base em parecer de ação social. Nenhum questionamento mais? Então, nada mais havendo a se tratar, gostaria de lembrar a todos os presentes que ainda não assinaram a lista de presenças, que o façam. Agradeço a todos os presentes neste plenário e declaro encerrada a sessão de audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2014. Agradeço a presença do secretário de Administração, Eduardo Bortolotto, os demais vereadores, que aqui se fizeram presente. E a todos, o meu muito obrigado. Agradeço ao contador, ao Chico ali, o Francisco. Mais uma vez, muito obrigado. E bom dia a todos.